Meu nome é Juliana Maurília Martins e eu serei a sua instrutora neste painel que vai tratar sobre os principais erros contábeis que podem ocorrer na correlação entre a ECD e a ECF. Eu separei em 3 módulos, onde a gente vai trabalhar primeiro quais são os erros na ECD que não são detectados pelo PVA, o famoso arquivo validado com sucesso que não é um sucesso. O segundo módulo em que a gente vai tratar sobre malha fiscal da pessoa jurídica, e aí eu vou trazer para vocês quais as informações obtidas da ECD e da ECF que podem gerar malha fiscal e que já geraram malha fiscal da pessoa jurídica no passado e os cuidados que você tem que tomar. E o terceiro e último módulo em que eu vou falar da correlação ECD e ECF no que tange aos problemas de layout, configuração de plano de contas, bloco J e K da ECF, e aí eu vou alertar sobre alguns cuidados que você pode adotar previamente antes de transmitir, inclusive, a sua ECD. Bom, nesse primeiro módulo, então, eu trago de forma bastante resumida quais são os erros de contabilização que podem ocorrer na sua ECD, no seu livro de área e razão, e que muitas vezes são indetectáveis pela própria ECD e que não torna menos errado, não torna o problema menor, muito pelo contrário. Então, eu me baseio na ITG 2000 para trazer algumas regras balizares, algumas regras, então, extremamente básicas no que diz respeito à contabilidade, mas não menos importantes. E, entre elas, a questão da contabilização em idioma e moeda corrente. Eu, inclusive, estive vendo recentemente, uma palestra de um outro contador alertando que ele teve uma situação com uma empresa em que todo o histórico do lançamento contábil estava em alemão. Só que histórico de lançamento contábil tem que ser em português. Então, a gente tem que ter a contabilidade em moeda nacional e em idioma nacional, em português. Só que se você fizer um histórico de lançamento todo em alemão, em russo ou em qualquer outra língua, o PVA da ECD não é capaz de verificar isso para você. Pelo menos não até o momento atual, não até o layout 8. Então, ele não vai te dar erro, ele não vai te avisar que o seu histórico de lançamento contábil não está em idioma nacional, tá? Então, você tem que ficar atento a isso. Em forma contábil, em ordem cronológica de dia, mês e ano, com ausência de espaços em brancos, entrelinhas, borrões. A ITG 2000, ela fala em borrões, rasuras, emendas, porque ela está levando em consideração aqui tanto o livro eletrônico quanto o livro em papel. Para livro eletrônico não faz sentido a gente falar em rasuras ou borrões, mas faz sentido falar em espaços em branco, por exemplo, Então não podemos ter espaços em branco. Com base em documentos de origem interna, externa ou na sua falta, na sua ausência em elementos que evidenciem os fatos contábeis. E aqui eu vejo a maior parte dos erros no que diz respeito à contabilização. O famoso argumento de que, Juliana, o cliente não me mandou o documento. E aí o que a pessoa faz? Começa a jogar todo aquele pagamento, toda aquela saída de banco para o caixa. E o que acontece? O caixa fica, que a gente chama de caixa estourado, um caixa muito alto. Um caixa que não corresponde à realidade. E para vocês terem uma ideia, eu já peguei uma situação de uma empresa que tinha numa eventual fiscalização da Receita Federal, ela tinha nesse momento, 2 milhões de reais em caixa, e esses 2 milhões de reais não se materializavam. Mas por que o caixa chegou nesses 2 milhões de reais? Pela famosa situação de falta de documento contábil, Então foi uma empresa que não mandava os documentos, muitas vezes a contabilidade sabia o que tinha sido incorrido de despesa, mas por receio de lançar aquilo para o resultado, tirava do banco e jogava para o caixa, e o caixa ia aumentando. E o que aconteceu nessa fiscalização que constatou que esses 2 milhões de reais na conta caixa não estavam de fato no caixa, não se materializavam, O fiscal mandou baixar esses 2 milhões de reais contra, lá o resultado, e mandou pagar
recolher imposto de renda retido na fonte, isso mesmo que você ouviu falar, imposto de renda retido na fonte, com um percentual de 35%. Por que 35%? Porque é considerado pelo Regulamento do Imposto de Renda, artigo 730 do Regulamento do Imposto de Renda, que isso é uma remuneração para beneficiário não identificado. Então, um dos erros comuns, vejam que eu comecei falando de documento, fui lá para a conta caixa e trouxe já uma consequência tributária, que é o IR fonte, que ele é um IR exclusivo definitivo na fonte com um percentual de 35%, daí não é tabela progressiva, tá? E esse caminho todo eu fiz para mostrar para você que há reflexo, há uma repercussão não só no que diz respeito à contabilidade que está distorcida, mas também na parte tributária. Juliana, então o que você está me dizendo? É para jogar para o resultado mesmo não tendo documento? Aí eu não vou poder enfrentar problemas no lucro real, por exemplo? Com certeza, o lucro real a gente está falando de regra fiscal, mas vamos separar então o joio do trigo? Contabilmente falando, eu tenho que levar em consideração a tal da essência sobre a forma, e eu também tenho que levar em consideração então esses elementos que comprovem ou evidenciem os fatos contábeis. Caso contrário, eu vou estar causando uma dupla distorção. Uma distorção na conta caixa, que vai estar com um valor elevadíssimo, e uma distorção no meu lucro. Quando eu deixo de contabilizar uma despesa no meu resultado, eu estou mostrando um lucro muito maior do que de fato eu tenho. Por consequência, eu posso estar distribuindo um lucro que eu não teria para distribuir, porque o lucro ele é isento do imposto de renda quando comprovado contabilmente. Se a minha contabilidade está toda distorcida ou até mesmo imprestável, como que eu vou comprovar a existência daquele lucro para fim de distribuição? Isso sem falar nos reflexos que podem advir do Código Civil, né? Do empresário, do sócio, estar distribuindo algo que ele não tem de fato na empresa para estar distribuindo. Então, eu estou trazendo, claro, um reflexo muito mais na visão tributária, porque a intenção é falar de correlação ECD e ECF e trazer essa partezinha da fiscalização, mas a gente também tem um reflexo contábil, ao passo que eu não estou demonstrando, de fato, o que a minha empresa tem de lucro. Da mesma forma, eu já constatei, já vi, e aí é um erro muito mais bizarro, mas que eu já vi acontecer em ECD, que é é o caixa negativo, né? Quando a gente tem lá aquele caixa credor, ele não existe, ninguém tem menos R$10 no bolso, mas a ECD, a escrituração contábil digital, ela não consegue verificar se a tua conta está com saldo trocado. Isso quem tem que fazer é você ou o seu sistema, né? Você pode configurar no seu software que aquela conta tem que ter saldo devedor. Logo, se o saldo estiver credor, ela tem que te acusar algum tipo de erro ou problema. No PVA da ECD, ele não acusa. Então, se você tiver com caixa com saldo credor, ele valida com sucesso, te dá a falsa sensação de que está tudo bem e te deixa transmitir aquele arquivo. Olha que perigoso isso, né? Então, a minha dica para você é: verifique se todas as contas do ativo estão com saldo devedor, salvo aquelas que são redutoras, né, como o teste de recuperabilidade, depreciação acumulada, amortização acumulada, que aí de fato o saldo vai ser credor, né? Então verifique se você não tem estoque com saldo credor, não existe estoque com saldo credor, caixa com saldo credor também não existe, e verifique isso não só, claro, muito mais importante, né, para a contabilidade, porque tem que estar corretamente, mas também porque isso pode trazer reflexo tributário. O que a Receita Federal vai entender? Por exemplo, se o teu caixa tiver credor, que você cometeu o que chamamos de omissão de receita. Omissão de receita, ela vai mandar você tributar PIS, COFINS, IR, contribuição. Tá? Então, claro, eu estou trazendo aqui alguns exemplos, né? A gente poderia analisar conta por conta e trazer inúmeros problemas, inúmeros exemplos que podem ocorrer e cujo problema não vai ser detectado na sua ECD. Então, eu estou trazendo alguns exemplos para que você fique atento. Então, a ECD não verifica se o histórico do lançamento contábil está em português. Ela não verifica se você, de fato, contabilizou tudo o que tinha que contabilizar, inclusive aquilo, né, baseado na essência sobre a forma, em elementos que evidenciam os fatos contábeis.
Juliana, beleza, você falou que contabiliza a despesa para não distorcer nem o caixa, nem o lucro. Mas e aí como fica para o lucro real? Porque para o lucro real eu tenho que ter documento hábil para essa contabilização. No lucro real é muito simples, a gente vai pegar todas essas despesas que foram contabilizadas e que não tem documento hábil para comprovação e vai fazer a adição dessas despesas. Então eu lancei isso como uma despesa na minha contabilidade, mas eu adiciono na parte A do LALUR e do LACS, tendo em vista que eu não tenho um documento hábil para comprovação. Então, lá na parte tributária, a gente resolve tranquilamente com uma adição. Mas aí, pelo menos, a gente garantiu que na contabilidade não há distorção na conta caixa e nem no lucro, certo? Bom, outros cuidados que a gente tem que ter é em relação ao histórico do lançamento contábil, que eu já falei que tem que ser em português, mas não só ser em português, ele tem que ser detalhado. Se ele não for suficientemente detalhado, pode acontecer de uma eventual fiscalização, seja ela do CRC ou da Receita Federal, de considerar aquela contabilidade imprestável, porque o histórico é parte fundamental do lançamento. E eu já tive acompanhando situações em que o histórico do lançamento ele era tão pobre, mas tão pobre, que foi considerado contabilidade imprestável, tá? Então, se você escrever, por exemplo, CFME-NF, que é a abreviação de conforme nota fiscal, será que está tudo bem? Bom, primeiro que a gente tem que complementar, conforme nota fiscal. Qual nota fiscal? De quem é essa nota fiscal? Quando? Ou seja, trazer mais informações a respeito disso. E outro detalhe que a ITG 2000 ela coloca, e o Código Civil também coloca em relação a isso, é que admite-se a utilização de históricos abreviados desde que você tenha, então, a relação, né, o termo de abreviações anexado, então essa lista de abreviações anexada ao seu livro diário. E de que forma eu poderia anexar isso se eu estiver falando de uma ECD? No J800 da ECD eu posso anexar essa lista de abreviaturas, tá bom? É essencial, na verdade, né? Então, caso você opte por utilizar abreviaturas, tá tudo bem, mas você tem que incluir essa lista no J800 para não inviabilizar a sua escrita. E, como eu disse, trazer sempre de forma detalhada esses lançamentos, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de detalhamento quando eu falar dos tipos de livros, que também é um erro muito comum quando a gente está falando de escrituração contábil, e a ECD também não acusa erro. Se você mandou um livro do tipo G, quando na verdade o tipo de livro que você deveria ter enviado era o livro do tipo R, por exemplo, a ECD não te avisa que você está com problemas. Quem tem que saber disso é você. Bom, então eu trouxe já alguns exemplos aqui que você tem que cuidar. Histórico de lançamento em português, bem feito. A ECD ela não verifica a qualidade do seu histórico. Lançamentos contábeis, né? A gente tem que sempre observar no mínimo uma conta devedora e uma conta credora, de modo que a soma das devedoras menos a soma das credoras dê igual a zero. Se basear em elementos, em elementos que evidenciam os fatos contábeis. Obviamente que a gente sempre vai exigir o documento, mas na sua ausência a gente vai se basear nesses elementos. Então, tudo isso faz parte de uma boa escrita, de uma boa contabilidade. A gente também tem que estar atento a questão de erros de lançamentos contábeis que podem acontecer. E aí a pergunta que não quer calar: você possui lançamentos extemporâneos na sua contabilidade? Você possui os famosos ajustes de exercícios anteriores? Tá tudo bem, a ITG 2000 admite a correção de lançamentos contábeis através de ajustes, estorno ou complementação. Até porque a gente não vai reabrir a contabilidade de anos anteriores porque você esqueceu de lançar uma despesinha ou uma receita. Isso a gente ajusta no ano em que descobriu o problema. E como que devemos ajustar isso na nossa contabilidade? Fazendo o lançamento a débito ou a crédito, vai depender do tipo de ajuste, diretamente no patrimônio líquido, na conta de ajustes de exercícios anteriores. A conta ajustes de exercícios anteriores, ela vai ser uma conta transitória, né? Porque ela tem que zerar no final do exercício em contrapartida à conta de lucros ou prejuízos acumulados. Então, todos os ajustes que você fizer no patrimônio líquido, no final das contas, vai desaguar na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Juliana, mas eu não posso jogar para o resultado? Não. Se aquilo não é receita,
de 2019 e não é despesa de 2019, por exemplo, você não deve lançar no resultado de 2019. Por este motivo é que é ajustado diretamente no patrimônio líquido, na conta de lucros ou prejuízos acumulados ou utilizando-se da transitória a ajustes de exercícios anteriores. E aí uma coisa que você tem que ficar muito atento é que a Receita Federal criou na ECD Layout 7, então a partir do ano calendário de 2018, a identificação do lançamento do tipo X no registro I-200 da sua ECD. Para quê? Para que você identifique para a Receita Federal que aquele lançamento é um lançamento de ajuste. E qual a repercussão disso, Juliana? Aí 2 pontos que eu quero te alertar. Primeiro, se você não disser que ele é um lançamento do tipo X, a ECD não dá erro, mas vai estar errado, né? Porque a gente tem que identificar os 3 tipos de lançamento. Do tipo N, que são os lançamentos normais, do tipo E, que são os lançamentos de encerramento, e do tipo X, que são os lançamentos de ajuste. Então você tem que trazer essa identificação na sua ECD. Só que aí eu quero que você pense o seguinte: ao trazer a identificação na sua ECD que o lançamento ele é de ajuste, já acende o sinal de alerta para a Receita Federal, para que ela identifique, para que ela vá buscar a informação lá na sua ECF, se aquela informação consta na ECF. Por exemplo, o seu cliente fez uma venda de uma máquina lá em 2017 e esqueceu de te avisar. E ele te avisou isso somente em 2019. E aí, essa venda dessa máquina teve ganho de capital lá em 2017. Você não vai reabrir a contabilidade de 2017 para fazer o lançamento do ganho. Você vai fazer o lançamento em 2019. Na contabilidade, você vai fazer esse lançamento do ganho resultado? Não, porque não é ganho de 2019. Você vai fazer isso no patrimônio líquido, identificando como um lançamento do tipo X. Aí, na ECD, ele vai abrir esse campo aqui, onde ele vai te pedir o seguinte: em que data você deveria ter lançado isso se você tivesse lançado corretamente? Aí você vai colocar, por exemplo, dia 10 de maio de 2017. Ah, que ótimo! Então deixa eu dar uma olhadinha na sua ECF do ano calendário de 2017 para verificar se você ofereceu esse ganho de capital à tributação do imposto de renda e da contribuição social no mês de maio, para quem é lucro real anual, ou no segundo trimestre de 2017, para quem é lucro presumido ou lucro real trimestral, tá? Não necessariamente você vai ter que retificar a sua ECF se você tiver oferecido isso à tributação lá em 2017, apenas esqueceu de contabilizar, não há o que se falar em retificação da ECF. Mas se você esqueceu de apurar o ganho de capital e lançar isso na contabilidade, então, além de ajustar agora em 2019, haverá uma retificação da ECF do ano calendário de 2017. Você deverá retificar a EFD contribuições de maio também, porque apesar de não ter PIS e COFINS sobre ganho de capital, essa informação deve estar contida no registro F100 da EFD contribuições. E você terá que retificar também, provavelmente, a sua DCTF, porque ao informar que você teve ganho de capital em maio, o seu imposto de renda ele vai ficar maior do que estava antes, né? Então, ao recalcular, ele vai dar um valor de diferença para ser pago e você vai ter que retificar a DCTF para informar esse valor também. Então, atente-se que o lançamento de ajuste não é simplesmente lançar como ajuste e achar que está tudo bem. Ele traz uma série de outras análises e repercussões. Isso sem falar na contabilidade, no que diz respeito à nota explicativa, porque você tem que ter uma nota explicativa para cada ajuste que você fizer. E o levantamento, né, das demonstrações contábeis comparativas retrospectivas. Isso você também tem que estar atento, né? Então, cada lançamento contábil de ajuste que você fizer impactará nas demonstrações contábeis comparativas retrospectivas. Eu não vou me aprofundar nisso, porque a intenção aqui é apenas trazer os alertas para vocês das correlações que podem ser feitos entre ECD e ECF e das questões, daquelas questões que não necessariamente vai dar erro na ECD e na ECF, mas que pode ser um problema. Bom, então esse é outro cuidado que a gente tem que tomar, que é em relação aos ajustes. E para a gente finalizar esse módulo, né, depois a gente vai falar de cruzamentos, há uma coisa que não é muito explorada no meu ponto de vista, que são os tipos de livros, né? Nós temos 3 livros principais e 2 livros auxiliares. Os principais são o G, o R e o B.
O G todo mundo conhece, ele é o mais comum, é o que normalmente as pessoas fazem, mas há situações em que você não pode fazer o livro do tipo G, que o seu livro tem que ser do tipo R. E muita gente não tem consciência de que deveria estar fazendo o livro do tipo R. Em que situações eu devo fazer o livro do tipo R? Eu vou listar algumas situações aqui, tá? Então, vou começar primeiro aquelas empresas do ramo da construção civil. Então, aquelas que forem construtoras, incorporadoras do ramo da construção civil, que estiverem desobrigadas do SPED fiscal, e via de regra elas estão, elas deverão apresentar o livro de inventário como um livro do tipo Z. Essa imposição está na instrução normativa da ECD e no manual da ECD, você encontra essa orientação lá. Então, se for uma pessoa jurídica do ramo da construção civil, desobrigada do SPED fiscal, e via de regra ela vai estar. Ela vai precisar, então, apresentar esse livro de inventário como um livro do tipo Z. Como o livro do tipo Z ele é um livro auxiliar que só convive com o livro do tipo R, ele não convive com o livro do tipo G, então você vai fazer R mais Z. Uma outra situação que requer livros auxiliares é essa situação que está prevista lá no Código Civil, artigo 1184. O artigo 1184, parágrafo 1º, ele permite que você faça a contabilização por totais semanais, quinzenais, totais que não ultrapassem um mês. Legal, Juliana, então eu posso pegar todo o valor recebido lá no meu contas a receber ou no meu contas a pagar, por exemplo, né? Somar isso e fazer um lançamento só? Você até pode. Só que você vai ter que abrir um livro, razão auxiliar ou diário auxiliar, dependendo do caso, para trazer o lançamento detalhado. É o que a gente costuma dizer que é trocar 6 por meia dúzia, né? Então, você pode fazer lançamentos por totais? Pode. Só que você tem que, em contrapartida, trazer o livro diário auxiliar com todo o detalhamento desses lançamentos, tá? E aqui pode parecer uma coisa muito distante de você. De repente você está pensando, não, mas isso não acontece no meu escritório nem na minha empresa. É mais comum do que você imagina. Então, por exemplo, quando você vende para João, Pedro, Maria, empresa X e Y, você lançou débito de cliente, empresa X, crédito de receita, empresa X. Débito de cliente, o valor de Y, crédito de receita. Ou seja, você fez o lançamento venda por venda, lá, nota por nota. Aí, na hora que você recebeu isso no banco, você debitou o banco e creditou clientes pelo valor total. Você não identificou quanto que recebeu de João, ou de Maria, ou de Pedro, ou de José, ou da empresa X. Então, quando eu pego o razão da conta de clientes, eu, usuário da informação, não sou capaz de identificar quem me deve, quanto me deve, quem me pagou, quando pagou, então eu tenho um problema. Por quê? Porque eu fiz lançamentos por totais. Eu tenho um problema se eu não tiver feito o livro auxiliar, tá, gente? Porque eu posso fazer o lançamento por total? Posso, mas isso requer o livro auxiliar. Se eu não tiver o livro auxiliar, daí eu tenho um problema. Que problema é esse? Numa eventual fiscalização, o fiscal vai entender que a minha contabilidade está imprestável. E eu digo a vocês que eu já vi isso acontecer com colegas de profissão, com contadores, com advogados, tentando defender empresas que estavam exatamente nessa situação em que não tinham, né? Não tinham exposto esse detalhamento, esse lançamento detalhado, não tinham colocado esse livro diário auxiliar para trazer esse lançamento detalhado. E isso se aplica a contas a pagar, contas a receber, a folha de salário, o ativo mobilizado, ou seja, toda a contabilização da empresa tem que estar detalhada, tá? E então, se você fizer isso, se você optar por lançamento detalhado, você vai ter que fazer o livro R mais A ou R mais A mais E, dependendo do caso. Via de regra, o A, que é o diário auxiliar, já supre essa necessidade de detalhamento. Se o A não for suficientemente detalhado, daí a gente traz o Z. Então, R mais A mais E. Então, nós já vimos duas situações que obrigam a livro do tipo R mais auxiliares, que seriam para as empresas do ramo da construção civil e aquelas que optam por fazer lançamentos totalizados, tá? Nós temos uma outra situação que é livro razão auxiliar das subcontas, mas como o livro razão auxiliar das subcontas ele não é transmitido para a base de dados da Receita Federal, que ele é um livro do tipo Z, esse livro, então acaba não tendo R mais E.
né? Se a única situação que te obrigaria a livro auxiliar for o razão auxiliar das subcontas, então você não vai fazer R, você vai fazer livro G. Por quê? Porque o livro R, ele não pode ser transmitido sozinho. Eu só transmito R se eu tiver transmitido um livro ou do tipo A ou do tipo Z, ou os dois. Já o livro do tipo G, ele vive obrigatoriamente sozinho. Eu não tenho como mandar ele com livros auxiliares. E o livro do tipo B, que eu coloquei na tela anterior, livro Balancetes Diários e Balanços, é basicamente somente para as instituições financeiras ou equiparadas. Então, essas são situações que a ECD não vai te avisar que você está com problema, né? A ECD não vai te dizer que você tem que fazer livro R ao invés de G. Ela não vai falar que você tem que fazer livro auxiliar. Ela não vai falar que seu histórico está mal feito. Tudo isso são questões que você tem que saber. E que se você não souber, infelizmente, você vai validar arquivo de ECD com sucesso. Você vai ter a falsa sensação de que está tudo bem com a sua ECD, quando na verdade não está. Bom, nesse segundo módulo a gente vai falar um pouquinho sobre malha fiscal e cruzamentos de informações com os saldos contábeis, né? Então, a ECD, ela é a base da nossa ECF. A informação constante na ECD, ela vai fazer, vai transportar, né, vai fazer base, então, lá na nossa ECF. Só que antes de falar sobre essa informação que vem da ECD para a ECF, é importante relatar para você aqui que existem compartilhamentos da ECD com a ECF que podem ser integrais ou ele pode ser parcial. Só que esse compartilhamento integral, ele só é permitido, ou seja, o acesso integral à sua escrituração, lançamento por lançamento, no detalhe, só pode ser feito se você tiver iniciado, né, se o fiscal tiver iniciado o procedimento de fiscalização. Caso contrário, ele não pode fazer o compartilhamento integral da informação da ECD, ele não pode ter acesso integral à sua ECD. Já esse acesso parcial, ele é admitido sem prévia comunicação. E aí, nesse acesso parcial, já pode ser obtida uma informação que lá na ECD é conhecida como dados agregados. Não sei se você já observou que na sua ECD existe um campo, né, escrito lá, escrituração, onde você vai para importar a ECD, embaixo tem escrito assim, dados agregados. O que são esses dados agregados? É essa informação resumida da sua ECD, que pode então ser compartilhada sem prévia comunicação. Independente disso, de saber que pode haver esse compartilhamento desses dados agregados, né, através da ECD, com o ente da fiscalização, é importante destacar aqui que, como eu falei, a ECD ela é base para a sua ECF e só isso já é suficiente para fazer uma série de constatações nos cruzamentos de dados, né? Porque a gente vai trazer os saldos da ECD na visão da Receita Federal, ou seja, na visão do plano de contas referencial da Receita. E aí a gente vai falar, eu inclusive vou trazer um exemplo para vocês de cruzamento que aconteceu lá em 2016, em que a Receita Federal pode se basear nesse saldo contábil que está lá na ECF. Então, mesmo que você não faça ECF, pode ter o compartilhamento parcial por conta dos dados agregados. Mas, independente dos dados agregados, eu quero que você entenda e que você grave que já há uma base bastante importante, bastante relevante para cruzar com aquilo que nós temos lá na ECF. E antes de ir lá para a ECF, falar desses saldos e desses cruzamentos, eu gostaria só de mostrar para você como que você faz para consultar quem acessou a sua ECD e quando acessou e se foi acesso integral ou parcial. Você pode ir lá no ECAC, em declarações e demonstrativos, onde está a setinha aí no seu slide, e em consulta a acesso à escrituração. Ali você vai digitar o período que você quer consultar e se alguém tiver acessado a sua escrituração, seja de forma integral ou parcial, ele vai dizer quem, quando e como, tá bom? Então dá uma consultada lá nesse histórico aí dessa sua ECD. E aí, uma coisa bem importante para falar sobre esses dados agregados, sobre esse compartilhamento parcial e o compartilhamento integral, vem ao encontro do protocolo ENAT número 10 do ano de 2015. Esse protocolo ENAT, ele é super importante, por quê? Porque foi através dele que assinou-se um acordo entre União, Estados e municípios, da qual os fiscais dos estados e municípios poderiam passar a ter acesso a uma ferramenta que é de uso restrito da Receita Federal. Essa ferramenta chama Contágio.
E essa ferramenta eu não tenho acesso, você não tem acesso, ela é de fato de uso, então, restrito, né, de uso dos fiscais da Receita Federal. E como que eu tenho, então, o print dessa tela? O auditor fiscal que criou essa ferramenta, lá em 2008, Gabriel, se eu não me engano, ou Gustavo, não lembro agora o nome dele exatamente, mas eu tenho o artigo dele para quem precisar, eu tenho esse artigo lá no meu site. E esse artigo, ele é uma monografia, na verdade, né, que foi premiada pela ESAF. Nessa monografia, ele relata de forma bastante rica, bastante detalhada, o uso dessa ferramenta e o porquê que ele criou essa ferramenta. E por que eu estou falando disso e o que isso tem a ver com a ECD? Essa ferramenta ela foi criada em 2008 e ela traz consigo a análise, né, o objetivo da análise da contabilidade, por isso que chama contágio. Ela é a junção da palavra contabilidade ágil. Então, por isso, contágio. E ela nasceu com esse objetivo de analisar os dados contábeis das empresas, assim, para ontem, né? E trazer, então, uma série de relatórios para os auditores fiscais, de modo que eles não precisassem ficar debruçados na escrituração contábil dias e dias e dias para achar um problema. Então, essa ferramenta, ela tem esse objetivo de já apontar possíveis contas, possíveis interações entre contas que possam apresentar esses problemas. Então, é uma monografia que eu recomendo que vocês leiam, se vocês se interessam por cruzamentos de informações e malha fiscal, porque é uma monografia que explica de forma bastante rica o uso dessa ferramenta. E a cereja do bolo dessa ferramenta aqui é esse protocolo ENAT número 10 de 2015. Por quê? Porque eles passam a permitir que auditores fiscais dos estados e municípios, então nesse acordo que foi feito entre União, estados e municípios, passa a ser permitido que esses fiscais recebam treinamento para uso dessa ferramenta. Tá? Então, basta o fisco, né, estadual ou municipal, pedir a autorização que aquele auditor fiscal específico receba o treinamento para uso da ferramenta. E aí ele vai receber o treinamento por parte da própria Receita Federal. Então, só para vocês terem uma ideia, existem estados que têm pouquíssimas pessoas inscritas, mas tem outros que têm um volume bastante grande. Assim como tem municípios que não tem nenhum fiscal lá cadastrado, como tem outros, como é o exemplo de Joinville, Santa Catarina, que tem 40 servidores, 40 pessoas cadastradas lá para uso da ferramenta. E um exemplo que eu gosto de trazer aqui foi o do município de Torres, no Rio Grande do Sul, que fez uso da ferramenta para a fiscalização do ISS. Então, eles confrontaram as informações advindas da contabilidade, né, das receitas que foram contabilizadas, com aquilo que foi declarado para o município para fins da incidência do ISS. Então, eu quero que vocês entendam que a contabilidade ela é a informação mais importante que a sua empresa pode ter. A informação mais rica que ela pode ter. Então, ela tem que estar redonda, ela tem que estar bem feita. E você tem que estar atento que, além dessa contabilidade ser a base da sua ECF, que por si só já traz uma série de possibilidades de cruzamentos, a gente também conta, então, com essa ferramenta que pode ser acessada, então, por auditores, né, fiscais aí dos estados e municípios. Bom, a título de curiosidade, eu trago alguns dados aqui de quantos que a gente tem, quantos auditores por estado e por município a gente tem cadastrado. Então, como eu tinha falado, a Joinville, Santa Catarina tem 40, né? São Paulo, 169, o município de São Paulo, né? Então, a gente tem um rankingzinho aí para vocês terem uma noção. E com isso, então, auditor fiscal pode fazer a festa, né? Porque ali ele tem a contabilidade das empresas e ele pode fazer não só, porque assim, a ferramenta Contágio surgiu com o intuito de trazer cruzamento, de trazer informação contábil, mas ao longo desses anos a ferramenta foi enriquecida de modo a trazer algumas informações de comércio exterior, de nota fiscal, eletrônica. Então hoje ela traz alguma coisa a mais de informação. Juliane, como que você sabe disso? Se você for lá no ENAT, no site do ENAT, você procura por boletim ENAT. Esses boletins, eles são editados normalmente de forma trimestral e eles trazem sempre alguma informação ou outra atualizando, né, sobre o uso da ferramenta, como que está sendo usado, quantas pessoas têm cadastradas, o que foi promovido de melhoria na ferramenta. Então, é uma ferramenta, acho que bastante interessante de se conhecer. E aí,
Trazendo um paralelo a isso, né? Então surge essa ferramenta contágio lá em 2008 e ela vem sendo aprimorada ao longo desses anos. E a gente teve, há alguns anos atrás, a tão falada, famosa Lava Jato, que eu não sei se vocês sabem, mas eu trago isso a título de curiosidade. A Lava Jato ela surgiu através da análise de uma ECD, ela surgiu dentro da Receita Federal. Então foi através de análises de ECD que surgiram as primeiras informações que trouxeram indícios de ilicitude. Aí, obviamente, não cabe à Receita Federal analisar isso, então ela encaminha para o Ministério Público ou para a Polícia Federal dar prosseguimento, né, na fiscalização. Porque a Receita Federal, o que ela quer saber é se você pagou tributo ou não pagou tributo. Obviamente que ao analisar se você pagou ou não tributo, ao identificar que pode haver outros tipos de ilícitos, ela pode encaminhar, se for o caso, para o Ministério Público ou para a Polícia Federal. E eu trouxe isso a título de curiosidade, para que, caso você não saiba, né, que a ECD então foi base para esses cruzamentos, tá? Bom, e aí eu trago alguns outros cruzamentos para a gente finalizar esse módulo, só para a gente pensar um pouquinho, que podem ser feitos com a ECD. Então, eu posso ter cruzamento da ECD com a ECD é base para a ECF, o cruzamento com o extinto F-Conte, né, quem era lucro real fazia essa declaração, com a EFD Contribuições, com a DCTF, e aí eu posso ter a ECD cruzada com a EFD Contribuições, a EFD Contribuições cruzada com a DCTF, porque a EFD Contribuições apura PIS e COFINS e o PIS e COFINS é confessado em DCTF. Eu posso ter essa DCTF cruzada com a ECF, porque na ECF eu apuro Imposto de Renda e Contribuição Social e confesso através de DCTF. Eu posso ter a DIRF, que é onde eu informo as retenções que eu efetuei na fonte, na condição de fonte pagadora. Então, eu informo na DIRF de quem eu retive e na DCTF eu confesso o quanto eu devo de retenção para a Receita Federal. E aí, enfim, inúmeros outros cruzamentos, né? Da minha DIRF com a ECF do prestador do serviço, da minha DIRF com a EFD Contribuições do prestador. A gente pode ter o cruzamento do SPED fiscal com a EFD Contribuições, que por sua vez pode ser cruzado com a ECD. Eu não vou me aprofundar nesses cruzamentos, tá, gente? Porque isso aqui dá 8 horas, pelo menos, para a gente falar desses cruzamentos, né? Para a gente poder se aprofundar. Mas é só para você ter uma noção de que a ECD, como você pode ver ali, ela se correlaciona com quase todas as demais obrigações acessórias, né? A gente pode, então, ter a EFD Contribuições cruzada com a nota fiscal eletrônica, o SPED fiscal com a nota eletrônica com o Sintegra com a GIA, para os estados que ainda tem, né, gente? E a GIA com o SPED fiscal. Então, só uma breve contextualização, uma breve noção do que pode ser cruzado. Mas, sim, a ECD é a sua contabilidade, é a base de tudo. Ela pode ser cruzada com basicamente todas as obrigações acessórias, né? Essa é a finalidade. Bom, e também podemos ter um cruzamento ultra importante, que é da sua ECD e da sua ECF com a e-financeira entregue pelos bancos, porque os bancos vão dizer para a Receita Federal o quanto que o seu cliente teve de movimentação financeira ao longo do ano, o quanto que entrou e o quanto que saiu de cada uma das contas bancárias que ele tem, né? Seja ela conta corrente, conta poupanças, contas de aplicação. E a Decred, que é entregue pelas operadoras de cartão de crédito e que trazem a movimentação que o seu cliente teve na maquininha do cartão de crédito e que pode ser cruzado, então, com seu faturamento, com aquilo que você contabilizou também na sua ECD, com aquilo que você tem na sua EFD Contribuições, ok? Então, são alguns dos cruzamentos. E aí eu trago para vocês o primeiro cruzamento que aconteceu com saldos contábeis informados na ECF. Então, a gente trouxe a ECD para a ECF e demonstrou os saldos contábeis de mútuo. Esse mútuo estava lá em empréstimos com partes relacionadas ou empréstimos com partes não relacionadas, né, nas contas do ativo circulante ou não circulante. Temos essas contas também no passivo, mas o intuito da Receita Federal na primeira malha fiscal com a ECF, que aconteceu em março de 2016, foi analisar as contas do ativo. Por quê? Para identificar se havia sido pago, se havia sido confessado o IOF. Quando a sua empresa empresta dinheiro para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas, ou seja, para outras pessoas, ela tem que calcular
o IOF, o Imposto sobre Operação Financeira, e confessar isso em DCTF. Então, o que a Receita Federal fez em março de 2016, olhando a ECF do ano calendário de 2014, que foi entregue em setembro de 2015. Então, vejam que 6 meses depois da primeira entrega, ela já estava realizando a primeira malha fiscal da pessoa jurídica com a ECF, para pegar todos os lançamentos a débito nessas contas de mútuo, de empréstimo, verificar a soma, então, desses lançamentos a débito, se a empresa tinha calculado o IOF e confessado isso em DCTF. E aí, claro, né, a Receita Federal constatou que diversas empresas tinham supostamente realizado empréstimos e que não tinham confessado esse IOF em DCTF. E cada conta referencial, essa conta que está aqui na sua tela, são contas referenciais. Não é a conta contábil, e sim a conta dentro do plano referencial que representa aquela sua conta contábil. Então, cada conta referencial, ela pode gerar um tipo de cruzamento de informação, e o primeiro cruzamento que aconteceu foi esse. Mas eu quero que você comece a imaginar outros possíveis cruzamentos, como, por exemplo, a Receita Federal pode cruzar, se ela quiser, a conta referencial bancos, conta movimento, que traz o saldo das suas contas contábeis. Então, vamos supor que na sua contabilidade você contabilizou Bradesco, Itaú e Unicred. E você trouxe o saldo dessas contas para a conta referencial bancos, conta movimento. Vamos supor que a Receita Federal resolva fazer uma malha fiscal. Ela ainda não fez, mas se ela quiser, ela pode. Se ela resolva fazer uma malha fiscal da pessoa jurídica com a E-financeira dos bancos. E aí, quando ela cruzou com a E-financeira dos bancos, ela viu que o saldo do Bradesco, do Itaú e da Unicred estavam batendo com o total do saldo de bancos conta movimento. Acontece que tem um saldo no Santander. E por que isso acontece? Muito provavelmente o seu cliente tem conta no Santander, está movimentando essa conta do Santander e não te apresentou o extrato para você contabilizar. E aí, se você não contabilizou, o saldo do Santander não vai estar na sua contabilidade, consequentemente não vai estar na conta referencial que você mapeou. Consequentemente, a gente vai ter problema no cruzamento de dados da sua ECF, do seu saldo que veio da sua contabilidade, com a E-financeira entregue pelo banco. E aí a casa caiu, né? Porque aí a gente vai ter malha fiscal. E nesse caso pode ser considerado contabilidade imprestável, uma vez que não houve a contabilização da movimentação financeira completa, né? Aí no caso de contabilidade imprestável, a hipótese de arbitramento de lucro. Então, esse cruzamento que eu estou mostrando para vocês ainda não aconteceu. Mas havia uma intenção de, em 2020, realizarem esse cruzamento. Não foi falado nada especificamente sobre isso no Plano Anual de Fiscalização que saiu recentemente, mas saiba que isso pode ser feito a qualquer momento, né? Eles têm a ferramenta, é só apertar o botão e realizar o cruzamento. Bom, outro cruzamento que pode acontecer, e eu trago exemplos, né? Não estou dizendo que vai, mas que pode acontecer, é o cruzamento, por exemplo, da conta de IPI a recuperar e ICMS a recuperar com o SPED fiscal, porque isso está informado no SPED fiscal. Da mesma forma, o PIS e COFINS a recuperar, os créditos de PIS e COFINS são informados lá no registro 1100 e 1.500 da IFD Contribuições. Então, a Receita Federal pode constatar se esse registro e se esses créditos apurados na IFD Contribuições estão batendo com o total dos lançamentos a débito na conta referencial de PIS e COFINS a recuperar, certo? E eu quero que você imagine também quais possíveis cruzamentos podem acontecer com essas contas que aparecem agora na sua tela. Imposto de renda retido na fonte, a recuperar, né? Imposto de renda da pessoa jurídica recolhido por estimativa, saldo negativo, PIS retido na fonte, COFINS retido na fonte. Com que declarações será que a gente pode estar cruzando essas contas referenciais? Então, cada continha dessa aqui pode gerar um tipo de cruzamento. E essa é a minha intenção, que você pense um pouquinho sobre isso e que você passe a fazer uma constatação prévia do que pode ser cruzado antes que você tenha problema, antes que a Receita Federal faça esse cruzamento por você, ok? Bom, esse era o segundo módulo e no terceiro módulo, então, a gente vai falar sobre erros de correlação ECD e ECF. Bom, falaremos agora sobre alguns pontos de atenção e alguns erros na correlação ECD e ECF que você tem que estar atento. E erros que
dão na correlação ECD e ECF, você vai observar sempre no bloco J ou no bloco K ou nos dois da ECF. Então, os problemas advindos. Agora eu tô falando de problemas no que diz respeito a layout, tá, gente? Erros que o layout não verifica, a gente já falou alguns nos módulos anteriores, né? Aqui o que eu tô me atentando é problema mesmo de layout mesmo, que pode dar erro, que pode dar advertência lá na ECF quando você traz as informações da sua ECD. Então, esses erros eles podem ser apresentados no bloco J, ou no K, ou nos dois da ECF. Para a gente entender como que isso afeta o J e o K da ECF, eu trouxe um esqueminha aqui para a gente ver da onde vem da ECD e para onde vai desaguar isso lá na ECF. Então, na ECD, eu tenho o registro I-155, que são os saldos periódicos de ativo, passivo, patrimônio líquido, e eu tenho o I-355, que são os saldos periódicos das contas de resultado antes do zeramento, tá? Esses saldos que eu tenho na minha ECD, eles serão transportados, quando eu mandar recuperar a ECD para dentro da ECF, eles serão transportados para o bloco C da ECF, tal qual estão na ECD. Então, se lá na ECD o registro I-155 está com um determinado saldo, ele vai vir exatamente do jeito que está lá para o C-155. É cópia, tá? Cópia fiel do que está lá. E aí, ele vai trazer esses saldos de ativo, passivo, patrimônio líquido de forma mensal. Dentro da ECF, essas informações do bloco C, elas serão transportadas para o bloco E, e aqui acontece a primeira mágica, né? As informações do bloco C, elas se transformam nas informações do bloco E conforme o período de apuração do imposto. E como que a Receita Federal e como que o PVA da ECF vai saber disso? Porque você informou previamente que você é, por exemplo, lucro presumido. Lucro presumido, o período de apuração é trimestral. Lucro real trimestral também. Ou você pode ter o lucro real anual, que daí ele traria para cá o período de apuração. Seria anual, mas ele traria a informação mensalmente, tá? Então, ele vai transformar, por exemplo, o saldo de Bradesco, que era mensal no C155, se transforma no saldo de Bradesco trimestral em E155. Ele pega o saldo de janeiro, fevereiro, março e soma. Isso para todas as contas contábeis, né? Aqui a gente ainda está falando de conta contábil. Então, no bloco C e no bloco E, ainda estamos com a visão contábil, certo? A gente ainda não tem saldo referencial, não temos ainda o plano de contas referencial aqui agindo, né? Aqui é só plano de conta contábil. Então, a primeira mágica acontece aqui na transformação das informações do bloco C para o bloco E, conforme o período de apuração do imposto, que vai ser ou trimestral ou o período é anual, mas daí ele traz as informações para o bloco E de forma mensal. Bom, e em que momento a gente vai ter a transformação dos saldos contábeis em saldos referenciais? Aí é onde a mágica acontece no bloco J e no bloco K. De que forma? Bom, as informações do bloco E, elas são replicadas para o bloco K. Então, lá no bloco E, eu tenho, por exemplo, saldo trimestral de Bradesco, no E155. Ele é transportado automaticamente, e tudo isso que eu estou falando, você não precisa se preocupar. Não é você quem vai fazer isso. É o próprio programa da ECF que sozinho vai fazer essa montagem. Eu estou explicando isso para você para que você entenda aonde que vão surgir os erros e por que esses erros vão surgir, tá bom? Ok, então o saldo trimestral de Bradesco em E155 se transforma em saldo trimestral de Bradesco no K155. Na verdade vai ser cópia, né? Cópia fiel do que está no E, vai para o bloco K no K155 e no K355. Juliana, em que momento o saldo de Bradesco vai se transformar no saldo referencial de bancos conta movimento? Em que momento o saldo de empréstimos com partes relacionadas vai se transformar na conta referencial de mútuo, por exemplo? Em que momento isso acontece? Vai ser aqui dentro do bloco K. O bloco K ele vai buscar informação lá no bloco J. O bloco J é onde a gente tem um mapeamento de conta contábil com a conta referencial. Então, ele vai buscar essa informação no bloco J e vai transformar os saldos trimestrais de Bradesco em saldo trimestral de
Banco conta movimento. É onde ele vai pegar o saldo trimestral de empréstimo e transformar no saldo trimestral da conta referencial mútuo com parte relacionada, por exemplo. Então é aqui que acontece. E por que acontece problemas no bloco J ou no bloco K quando eu trago a minha ECD para dentro da ECF? Por inúmeros motivos. Você pode ter mapeado errado. Por exemplo, você utilizou uma conta da atividade rural e você não tem atividade rural. Aí a ECF vai te dar erro, vai dizer, olha, colega, você está usando conta da atividade rural e você não tem essa atividade. Então, reveja essa questão. Esse tipo de problema é tranquilamente resolvido na ECF, porque é erro de mapeamento de conta a gente resolve na ECF. Mas a gente pode ter um erro de natureza da conta, que eu já vou falar sobre isso. Erro de natureza de conta não dá para arrumar na ECF. Isso tem que vir certo já da minha ECD. Essa informação tem que vir correta da minha ECD. Outra coisa que pode acontecer aqui é no que diz respeito ao zeramento. Lá na ECD, o zeramento da conta de resultado ele é anual, porque ele respeita a regra contábil do exercício social que se encerra anualmente e, via de regra, em 31 de dezembro. Então, via de regra, o exercício social ele se encerra no encerramento do ano civil, salvo se no seu contrato social ou no seu estatuto você tiver uma disposição diferente disso, né? Mas via de regra o encerramento ele é anual em 31 de dezembro. Para fins da ECF, se você é lucro real trimestral ou lucro presumido, ele espera encontrar o balanço patrimonial e a demonstração de resultado de forma trimestral. E aí é onde a gente tem um problema, porque se na minha ECD o zeramento é anual e tem que ser anual, e eu trago isso para minha ECF que está esperando um zeramento entre aspas trimestral, ele vai dar erro de diferença de débito e crédito. Claro, porque eu não fiz zeramento trimestral na minha ECD. E de que forma que eu vou ajustar isso? Dentro do bloco K. Isso que eu estou falando para vocês, pode ir lá no manual da ECF, item 1.7 do manual da ECF, ele vai te dizer que isso você ajusta no bloco K. Aí você ajusta no K155, de preferência na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Quando você ajustar isso, lá no K155, ele vai te dar um erro e vai dizer, olha, a informação do K155 não bate com o que veio da ECD, não bate com o C155. E aí você tem que justificar. Foi criado no layout para o ano calendário de 2018 e, consequentemente, mantido para o ano calendário de 2019, os registros K915, K935, que vai servir para quê? Para justamente eu poder justificar a diferença que ocorreu aqui do saldo contábil, cujo zeramento lá foi anual, e com esse zeramento, entre aspas, trimestral que eu fiz aqui na minha ECF. Aí eu vou lá no K915 e justifico. Zeramento anual na ECD e zeramento trimestral na ECF, conforme item 1.7 do manual da ECF. Tá? Então, você consegue justificar. Claro que podem surgir outros motivos que requeram justificativa, mas esse é o motivo clássico de problema de correlação ECD-ECF. E uma dica que eu te dou, inclusive eu trago isso no vídeo do canal, hoje por questão de tempo eu não tenho como demonstrar tudo isso, mas eu tenho um vídeo no canal onde eu demonstro como fazer essa recuperação dessa ECD dentro da ECF para verificar essa correlação. Tá? O vídeo no canal é o meu nome, Juliana M. Martins, lá no YouTube. E aí eu mostro como você fazer isso, tá? Por quê? Porque você consegue fazer tudo isso aqui antes de mandar a sua ECD. Olha que fantástico, que magnífico. Porque aí você consegue, eu não digo arrumar, mas ajustar, ajeitar aquilo que é possível ajeitar antes de mandar a sua ECD. E você evita uma série de dor de cabeça quando você vai fazer a sua ECF. Tem questões que a gente tem que ajustar na ECF mesmo. A questão do zeramento é uma delas, por exemplo, desse zeramento trimestral, né? Mas tem questões que são ajustáveis dentro da ECD. Né? E aí eu tenho que saber que questões são essas. Mas uma delas que eu acabei de citar para vocês aqui é no que diz respeito à natureza da conta. Então, problemas no mapeamento de contas, usou conta da atividade rural quando não deveria, isso está tranquilo, você arruma na ECF. Não precisa mexer na sua ECD porque você errou o mapeamento de conta. Juliana, mas mapeamento de conta não é obrigatório na ECD?
Não é e nem nunca foi. Se você olhar o manual da ECD de todos esses anos, você vai ver que o mapeamento na ECD sempre foi facultativo. A gente faz isso na ECD meio que no piloto automático, porque isso facilita a vida na ECF, mas ele não é obrigatório na ECD. Já na ECF ele é obrigatório e ele é apresentado no bloco J. Registro J051 é o registro que traz esse mapeamento. Juliana, mas se eu não fizer um mapeamento na ECD, como que eu faço na ECF? Bom, no bloco J da ECF existem 4 formas de você fazer um mapeamento. Uma delas é recuperando da ECD. Outras 3 formas que você pode fazer: recuperando da ECF do período imediatamente anterior, importando junto com o arquivo da ECF, é só mandar sobrescrever o bloco J e aí ele usa o bloco J que veio do arquivo da ECF e não aquele que veio da sua ECD. E a quarta opção, que não é muito interessante, que é fazer isso manualmente, tá bom? Mas existem 4 formas de você fazer o bloco J dentro da sua ECF. Bom, e eu não vou me aprofundar ali na questão do mapeamento, mas assim, erro de mapeamento é tranquilo, você consegue corrigir isso dentro da ECF. É claro que aí a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: eu fiz mapeamento tudo errado nos anos anteriores, Juliana, eu posso simplesmente arrumar agora, em 2019? Bom, aí a gente tem um problema, principalmente para quem é lucro real, porque na ECF eu peço para recuperar a ECF do período anterior para o período atual, para ele fazer o batimento de contas referenciais de um ano para o outro. Se eu mudar o plano referencial, ele não vai conseguir fazer esse batimento de saldo de um ano para o outro e vai dar erro, tá? Então, cuidado, porque mapeamento de conta, em tese, deveria ser algo fixo, em que você deveria manter ano após ano. A gente não deveria ter mudança de mapeamento, tá? Agora, se a gente está falando de uma conta que você mapeou pela primeira vez, né? Então, ela era uma conta que não existia em períodos anteriores e você identificou o problema, tudo bem, arruma dentro da ECF. Agora, se a gente estiver falando de uma conta, por exemplo, que era de adiantamento a fornecedor, aí você colocou lá no seu ativo, você mapeou errado com mútuo, tem nada a ver uma coisa com a outra. E você mapeou errado para todos esses anos anteriores. Você pode simplesmente manter errado para todos esses períodos anteriores? Não, você não pode. Por quê? Porque você pode ter problema na malha fiscal. Então, o certo aqui seria arrumar os períodos anteriores e vir arrumando todos os anos posteriores. Por que, Juliana, que se eu retificar o mapeamento lá em 2014, eu tenho que mudar também a ECF dos próximos anos? Por causa do batimento de saldo. Então, é muito importante que você tenha extrema atenção no mapeamento de contas para que ele seja sólido e consistente, para que você não precise mudar, tá bom? Bom, e aí pegando o gancho do mapeamento, outro erro que é muito comum acontecer na ECF, na correlação ECD-ECF, é problema de natureza de conta. Por exemplo, a conta do capital social, ela é uma conta de passivo, né? A conta do capital social, ela está dentro do patrimônio líquido, o patrimônio líquido está dentro do passivo. O passivo se divide em circulante, não circulante, patrimônio líquido. Então, muita gente vai, e não está errado a forma de pensar, mas vai no piloto automático e coloca a conta de capital social com natureza 2, passivo. Só que para fins da ECD, a conta do capital social é natureza 3, patrimônio líquido. E lá na ECD não dá erro nenhum, ela não acusa nenhum tipo de problema. Quando que você vai descobrir esse problema? Quando você faz a ECF. Aí ela diz, olha, você está usando uma conta referencial de patrimônio líquido com uma conta de natureza 2. E você tenta arrumar isso na ECF mudando a natureza 2 para 3. E aí você passa a ter outro tipo de erro. Ele diz que a natureza que está lá no bloco J, registro J050, tem que ser exatamente a mesma natureza que veio da sua ECD. Esse é o tipo de problema que você não consegue resolver na ECF, que tem que ser corrigido dentro da ECD. Por isso que fazer o teste de correlação da ECD com a ECF antes de transmitir a ECD é fundamental para que você evite substituição da ECD por erro desse tipo, tá bom? Então, por isso, sugiro que você vá lá no canal e veja esse vídeo, gente. É um vídeo de 20 e poucos minutos, onde eu explico passo a passo como fazer essa correlação, tá bom? Pra gente ir, então, para a parte final já. Nós temos a natureza 1, 2, 3 e 4, que deve receber mapeamento. E temos a natureza 5, que são para as contas de compensação, e de natureza 9, que são para as contas transitórias, das quais não deve haver nenhum tipo de mapeamento.
Então, nem natureza 5, nem natureza 9, a gente deve escolher conta no plano referencial para poder fazer mapeamento, tá bom? Nós temos 10 tipos de plano de conta, esse é outro ponto que você tem que tomar atenção, não escolher o plano de contas errado para fazer mapeamento, né? Então, tem 3 para lucro real, 2 para lucro presumido e 5 para as entidades imunes isentas. E você tem que escolher aquele que corresponde ao seu tipo de empresa, tá bom? E nós temos também, como eu havia falado, né, a ECD é a base para a nossa ECF, então a gente vai recuperar a ECD para dentro da ECF, além de recuperar a ECF do ano imediatamente anterior para verificar abatimento de saldos de um período para o outro. E essa ECD que eu recuperei, que vai ser usada como base da minha ECF, ela tem que estar redonda, né? Os saldos contábeis tudo bonitinho, a contabilização tudo ok, para a gente não ter nenhum tipo de problema. E aí vai ser feito, então, com essa recuperação dessa ECD, a correlação entre conta contábil e conta referencial, vai ser utilizado esse saldo contábil para as fichas de apuração do imposto de renda, para livro de apuração do lucro real, né, o LALUR e o LAX. Vai servir de base para o início do nosso LALUR e LAX, para daí a gente fazer as adições e exclusões na parte A desse LALUR e LAX. Consequentemente, vai gerar, quando for o caso, controles na parte B. Esses controles, os saldos desses controles serão batidos de um ano para o outro quando você recuperar a ECF do período anterior. Além do que, não tem a ver agora com correlação ECD-ECF, mas a gente vai ter, quando for o caso, dentro da ECF, o bloco V para apresentação da DEREX, o bloco W para declaração país a país e os blocos X e Y, que são as informações gerais e econômicas. Esses aqui não têm diretamente relação com recuperação da ECD, mas são fichas complementares aí que pode indiretamente ter uma correlação, mas não é uma correlação direta entre recuperação da ECD dentro da sua ECF, tá? Então, assim, bem resumidamente, tá, gente? O que a gente pode ter nessas correlações de ECD e ECF? Então, a gente pode ter, recapitulando, erros de natureza de conta, erros de mapeamento de conta, né? Problemas em relação ao zeramento, que na ECD é anual e na ECF vai ser trimestral no caso de presumido e real, e aí a gente ajusta no bloco K, registro K155 e justifica no K915. Outro problema muito comum que pode acontecer, mudança de plano de contas, mudança de contabilidade, né? A mudança de plano de contas, ela não acontece por mudança de contabilidade somente, né? Ela pode acontecer por mudança de software, de sistema que você utiliza. Mudou o plano de contas, você tem que fazer uso do registro I-157. Outro tipo de coisa que a ECD nunca deu erro e a gente ia descobrir o problema da falta do I-157 quando você ia fazer a sua ECF. Esse ano, lá na ECD Layout 8, foi criado, esse ano que eu digo ano calendário 2019, né? Foi criado dentro do bloco 000 um campo onde ele te pergunta, teve mudança de plano de contas? Se teve mudança de plano de contas, você vai dizer que sim e ele vai exigir o preenchimento do I-157, tá bom? E é mudança de plano de conta contábil, né? Então, a conta do Bradesco no plano de contas antigo era número 8, no plano de contas novo é o número 15. Mudou o númerozinho do plano de contas? Você vai ter que observar essa mudança aqui de plano de contas, né? Se você não fizer isso, você vai ter problema na sua ECF. Então, mudou o plano de contas, seja pelo motivo que for, seja porque mudou o contador, seja porque mudou o sistema, seja porque você quis mudar o plano de contas dentro do seu sistema, você tem que fazer o uso do I-157, tá bom? E se você não fizer, vai a bomba estourar lá na sua ECF. Aqui, só pegando o gancho, o objetivo não é falar sobre troca de contador, mas pegando o gancho com o que eu trouxe aqui para vocês, se tiver troca de contador, na ECD é cada um com seus problemas. O contador antigo faz a parte dele, o contador novo faz a parte dele. Na ECF, quem fica responsável, via de regra, é o novo contador. Claro que a gente vai ver o contrato de prestação de serviço, né? O que ficou acordado entre as partes, mas via de regra, quem faz a ECF é o novo contador. E não existe fracionamento de ECF porque teve troca de contabilidade. A ECF é feita uma única para o ano todo. E aí é onde acaba às vezes tendo problema, porque nessa ECF eu tenho que recuperar as duas ECDs que foram feitas para aquele período. E se não foi feita a amarração no I-157 do plano de contas antigo com o plano novo, a gente vai ter problema lá na ECF. Tá? Então,
Fica a dica aqui dessa amarração. Tem vídeo também sobre essa amarração lá no canal. Eu explico passo a passo como fazer essa amarração. Bom, gente, eu gostaria de agradecer. Eu sei que foi muita informação para 1 hora, mas eu espero ter contribuído aí com o seu aprendizado, com insights, com ideias para você do que pode, né, ter de problemas, então, aí nessas correlações entre ECD e ECF. Eu poderia ficar horas falando sobre isso, tem inúmeros outros exemplos que eu poderia trazer, mas eu trouxe aqueles que eu considero mais comuns, os mais clássicos em relação à correlação ECD e ECF. Então eu agradeço, espero que você tenha gostado e até a próxima!